Já estou de volta e já chego com o nosso Giro Agrosucesso, um resumão aí do que aconteceu no agronegócio brasileiro nesta semana. Rodou! O Índice de Custo Alimentar afirmou que a alimentação dos rebanhos bovinos de confinamento caiu em janeiro. A expectativa de uma boa safra em 2024-25, o início da colheita de grão e a desvalorização das commodities no mercado internacional ajudaram a dar um alívio nas contas da terminação. Segundo o levantamento, não se via um movimento assim desde meados de agosto ou setembro do ano passado, a depender da região. No Centro-Oeste, o custo médio para alimentar o gado nos coxos foi de R$ 14,00 ao dia, por cabeça em janeiro, queda de 1,52%. O agronegócio brasileiro iniciou 2025 com a abertura de 24 mercados e exportações de 11 bilhões de dólares em janeiro, o segundo maior volume histórico para o período. Apesar da queda nas exportações de soja, milho e açúcar, a valorização de commodities como café, celulose, carnes e suco de laranja impulsionou os resultados, elevando o índice de preços em 5,3%. 6 setores superaram R$ 1 bilhão de dólares em exportações, com destaque para carnes, produtos florestais e café. A estratégia de diversificação de mercados levou a um crescimento expressivo em países como Paquistão, Bangladesh e Turquia. A China manteve sua relevância, com aumento nas compras de celulose e fumo. Além disso, o Brasil fortaleceu suas exportações de produtos não convencionais, incluindo sebo bovino, óleo essencial de laranja e gergelim, este último com alta de 250,6% para a Índia. Produtores rurais e entidades como a AproSoja se manifestaram contra a obrigatoriedade de cumprir a lei antidesmatamento da União Europeia nos contratos de compra e venda de soja. Argumentam que a legislação ambiental brasileira já garante a preservação e que a soja é cultivada em grande parte em áreas de pastagens. Criticam também o caráter protecionista da medida europeia, destacando que o Código Florestal brasileiro impõe regras ambientais rigorosas, superiores às de outros países. Defendem ainda que a sustentabilidade da soja brasileira deve ser reconhecida e que apenas incentivos financeiros justificariam o cumprimento da norma europeia, rejeitando imposições externas. Segundo a análise do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o preço médio do litro do leite no Brasil subiu 6,54% na moeda nacional, mas devido à alta do dólar, registrou uma retração de 1% quando convertido para a moeda norte-americana. O desempenho esteve diretamente ligado à valorização do dólar, que subiu 7,93% ante 2023, enquanto o preço do leite nacional não acompanhou esse ritmo. No cenário internacional, o Brasil ganhou competitividade em relação aos Estados Unidos, onde o preço médio foi de 51 centavos o litro, ocupando o terceiro lugar no ranking dos países com os preços mais competitivos no ano. Em 2023, o leite brasileiro ocupava a segunda posição entre os menos atrativos, ficando atrás apenas da União Europeia. Pesquisadores de Goiás e Mato Grosso identificaram 4 linhagens de feijão carioca com alto potencial para fixação biológica de nitrogênio no Programa de Melhoramento da Embrapa. As linhagens foram selecionadas por apresentarem alta nodulação nas raízes, permitindo a conversão do nitrogênio atmosférico em amônia, reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos. O estudo avaliou 19 linhagens em 5 locais ao longo de 3 safras anuais, comparando adubação nitrogenada com inoculação de risóbios. As 4 melhores linhagens serão utilizadas em novos cruzamentos para o desenvolvimento de variedades mais produtivas e sustentáveis. Agora a gente fala da acropostite, que é uma doença que afeta principalmente os animais zebuínos, prejudicando a reprodução e, em alguns casos, causando impotência sexual. Embora seja desafiadora, a doença tem tratamento. Conheça mais na reportagem de Ludmila Menezes.
Na pecuária, o valor genético e o investimento do produtor no melhoramento do rebanho são elevados. É por meio desse trabalho que o pecuarista consegue se manter na atividade, ao mesmo tempo em que se adapta aos avanços tecnológicos. No entanto, todo esse cenário pode ser prejudicado pelas doenças, sendo a acropostite uma delas. De caráter inflamatório, a doença compromete a reprodução dos bovinos e pode causar impotência sexual. Embora seja um quadro grave, a enfermidade pode ser tratada por meio de cirurgia. Ela é uma causa da chamada impotência coeúnde. O que é impotência coeúnde, Rogério, para o produtor lá entender? É um animal que não consegue copular. Ele não consegue efetuar a monta e concretizar o ato da cópula. Por quê? Por causa dessa lesão. Essa lesão é uma inflamação da extremidade prepucial. Os animais ebuínos têm o prepúcio penduloso, o que os torna mais vulneráveis aos traumas no dia a dia do campo que podem causar lesões, além de ficarem expostos aos ataques de parasitas. E em ambos os casos, a acropostite pode ser desenvolvida. A doença é popularmente chamada como umbigueira. Rogério tem 2 touros em estágios diferentes da doença, um em fase inicial e outro com um quadro mais avançado da acropostite. Ambos passarão pela cirurgia. Rogério alerta que o procedimento não é barato, mas se o pecuarista considerar todos os prejuízos que o animal pode gerar na propriedade sem o tratamento adequado, o valor da cirurgia se torna bem mais vantajoso. O que mudou no contexto? Antigamente nós tínhamos muito boi de umbigueira, e os proprietários quase não optavam pelo tratamento. Por quê? Porque era um boi de baixo valor zootécnico. Hoje o contrário, nós temos com melhoramento genético, que melhorou o prepúcio, etc., nós temos poucos touros portadores dessa lesão, em relação ao que tínhamos antigamente, mas um número de intervenção muito maior. Por quê? Porque os animais merecem atenção, porque são animais caros, são animais de alto valor zootécnico, de alto mérito genético. Então são animais que o proprietário quer recuperar. Aqui nós temos um exemplo de um touro PO, um animal jovem, um animal avaliado em torno de quase R$60 mil, portador dessa lesão, que o proprietário, então, na hora que ele coloca na ponta do lápis, ele prefere optar pelo tratamento, E aí ele tem que buscar um profissional qualificado, ter uma estrutura na fazenda que de fato permita que a execução do pós-operatório seja executada de forma eficiente para poder recuperar. Bora viajar pelo nosso Brasilzão, porque os produtores de uva do interior de São Paulo estão enfrentando problemas por causa de um fungo que tem destruído a produção. Mas, orientados por pesquisadores da Embrapa, os viticultores mudaram o manejo e as perdas vêm diminuindo. Este ano tudo parece dentro da normalidade. As uvas estão crescendo e logo estarão prontas para a colheita. Mas em 2023, este produtor de Elias Fausto, no interior de São Paulo, perdeu tudo por causa de uma doença conhecida como podridão da uva madura, provocada por um fungo. Foram 22 toneladas jogadas no lixo. A uva vai ficando preta, Ela começa a ficar uma mancha primeiro ainda mais viva, depois ela começa a ficar mais escura, tipo uma uva passa, Ali já está no ponto final de apodrecimento mesmo. Aí por mais que tenha algumas bagas boas, mas já perde o valor do mercado. O fungo não deu dor de cabeça só para este produtor. Ele está presente nas principais regiões produtoras de uva do estado de São Paulo. Mas os viticultores se uniram e pediram ajuda aos pesquisadores da Embrapa, que desenvolveram um manejo específico para este problema. O manejo indicado inclui tirar restos culturais do chão, podar os galhos, deixar o fruto mais livre, sem tantas folhas e aplicar produtos na dosagem correta. E tudo isso ajustado às condições climáticas. O manejo ele tem que estar muito associado com as condições climáticas. Se choveu bastante naquela semana, o manejo ele tem que dar uma resposta a essa precipitação acentuada. Então, você tem diferentes tipos de instrumentos e defensivos que você vai ajustando conforme a safra vai evoluindo, conforme a planta vai desenvolvendo e conforme o clima vai modificando. Não existe uma receita única, mas existe esse conhecimento acumulado e conhecimento adquirido. Então, os produtores, com essa transferência de conhecimento, na próxima safra, mesmo que as condições mudem, que chova mais em janeiro e menos em fevereiro, os produtores terão condição de ajustar o manejo e de controlar a doença, mesmo que as condições sejam diferentes. Essa doença ela é favorecida por altas temperaturas e também por precipitações, presença de orvalho. Se a gente for observar
nas temperaturas que nós tivemos nesse ano e ainda estamos tendo, elas são temperaturas elevadas. Até se fala muito em mudanças climáticas. Ou seja, essas temperaturas elevadas, somada com essas precipitações frequentes, isso é a condição perfeita para ocorrer infecções na cultura da videira. Os pesquisadores colheram amostras nas principais vinícolas do estado para entender o que estava ocorrendo. Os resultados obtidos entre os produtores que seguiram as recomendações foram apresentados em uma reunião da Câmara Setorial de Viticultura de São Paulo. Produtores que tiveram 100% de incidência, 100% de perda da doença da glomerela, esse ano alguns tiveram 1%, outros tiveram 10%. Diagnosticamos também que o produtor, em geral, estava tendo algumas práticas não muito corretas. Então, foram feitas várias conversas, reuniões e até conversas particulares no sentido de corrigir as práticas, corrigir o manejo, incluindo aí corrigir os produtos que devem ser aplicados. A situação era crítica, porque realmente o sustento deles era a uva. Sem a uva não tinha sustento. Então muitos desistiram de plantação, muitos abandonaram, né? Mas a maioria que continuou, hoje está colhendo uva e voltou a viver financeiramente da uva. A Talívio seguiu as recomendações e as perdas por causa da doença caíram para 5%. Essas armadilhas no meio da uva vão monitorar o fungo para a próxima safra. A doença está presente, ela já esteve presente em outras regiões do Brasil, já esteve presente na Serra Gaúcha, já esteve presente no Vale do São Francisco e ela também foi, nessas duas regiões ela foi controlada. Então aqui também nós vamos ter esse controle, mas esse controle mediado por esse manejo, que é um manejo que vai produzir benefícios para o controle da glomerela, mas também para uma melhoria da qualidade do produto como um todo. Nosso próximo passo da Secretaria da Agricultura é fazer um acordo de cooperação com a Embrapa para transferência de tecnologia para que todas as unidades da CAT possam aplicar as mesmas sugestões para os produtores e fazer acompanhamento e treinamento em campo para que os produtores sempre estejam para e passo com o que for mais atualizado em relação às pesquisas. 50 anos da cooperativa Comigo. O livro traz a história de sucesso de uma das cooperativas mais conhecidas no Brasil. Daqui a pouquinho eu volto com esse assunto.